Chegamos ao final de Provérbios 31. Isso não significa que nós chegamos ao final da nossa série. Se você está chegando por aqui agora, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, dessa série, esse é o vídeo de número 20 da série As Mulheres e as Suas Virtudes, onde nós temos como base as histórias de mulheres presentes aqui na Bíblia, tá? E Provérbios 31 foi dividido em 6 partes. Esta é a 6ª parte de Provérbios 31. Sim, a Bíblia ela é riquíssima quando o assunto é virtudes femininas. E nós temos trabalhado, desenvolvido esse tema aqui com muito detalhe, com muita atenção em cada virtude que Deus nos revela, em cada virtude que Deus nos apresenta já existir na nossa essência feminina, na nossa identidade. E como eu tenho chamado durante essa série, no nosso DNA, que Ele imprimiu, que Ele já colocou no nosso DNA. Então essa série tem sido uma série riquíssima e só de Provérbios 31, como eu mencionei, são 6 vídeos, esse sendo o 6º vídeo, então você tem aí outros 14 vídeos, são 14 histórias, 14 virtudes diferentes mencionadas nessa série, desde Gênesis até Provérbios 31. E nós vamos continuar. Mas chegamos ao final de Provérbios 31, chegamos aqui nos últimos 2 versículos de Provérbios 31 que eu quero ler para você e depois eu vou comentar sobre eles. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mesmo que a gente queira e mesmo que ela seja importante, né? Porque o belo, a beleza é importante, mas ela não dura para sempre, assim como nada, só o Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre quando a gente for morar no céu. Mas enfim, volta aqui. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Vou contar uma história para vocês. Há uns 2 anos atrás, há uns 3 anos atrás, talvez eu já tenha contado isso em algum momento, mas enfim, a cada momento que nós contamos uma história, nós lembramos de algo e trazemos um insight diferente. Há uns 2, 3 anos atrás, eu tomei a decisão de que eu queria, na verdade, despertou em mim o desejo de ser uma mulher virtuosa, o desejo de ser uma mulher sábia. E desde então, eu venho me dedicando a isso, estudando, orando, falando com Deus a respeito disso, me desenvolvendo para isso, me desenvolvendo emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, né, mentalmente, enfim. E eu tenho me dedicado a isso. E uma certa vez eu comentei com uma pessoa, não importa o que façam comigo. Se o meu esposo vai fazer algo que vai me machucar, se as pessoas vão fazer algo comigo, se as pessoas vão me ferir, não importa. Eu quero ser conhecida como uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero ser conhecida, na verdade eu dizia, eu quero ser conhecida como uma mulher virtuosa. Eu quero ser reconhecida como uma mulher sábia. E não só por agora, mas a longo prazo, sabe? Eu lembro de verbalizar que no futuro, quando eu tiver, sei lá, 50, 60, 70 anos, e uma mulher jovem estiver precisando de um conselho, de uma orientação, alguém vai chegar nela e vai dizer, ei, eu conheço uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher que sabe sobre a mente humana, que conhece as emoções humanas, que sabe como tratar as emoções humanas e que é uma mulher de Deus, que é uma mulher segundo o coração de Deus. E essa mulher segundo o coração de Deus foi algo que eu aderi, foi algo que eu adicionei recentemente, depois de ler um livro, inclusive ele está até por aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Eu li esse livro no começo desse ano, de 2026, e ele despertou muitas coisas em mim. Enfim, uma das coisas que nós passamos a fazer aqui em casa, foi um culto domiciliar, foi um culto familiar. Não um culto, não uma célula onde eu chamo outras pessoas, não, é um culto familiar. Todas as quartas-feiras nós fazemos esse culto familiar, já tem aí uns 3 meses quase, e tem sido uma bênção dentro da minha casa. A forma como as minhas filhas têm desenvolvido a intimidade delas com Deus, o conhecimento a respeito da palavra, enfim, o nosso tempo de comunhão. E eu adicionei uma mulher segundo o coração de Deus nessa minha fala. Então, além de ser conhecida desde já e daqui a longo prazo, além de ser conhecida como uma mulher virtuosa, como uma mulher sábia, eu quero ser conhecida como uma mulher segundo o coração de Deus. Exatamente como diz aqui, a mulher que teme o Senhor, ela será elogiada. Sabe por quê? A mulher que teme ao Senhor, ela tem pudor, ela é diligente, ela tem
clareza dos seus atos, ela tem empatia, ela é corajosa, ela é forte, ela tem compaixão, ela pensa no próximo, ela transborda, ela é uma fonte abundante, porque ela está conectada à fonte da vida, e por estar conectada e por ser criada à imagem e semelhança do seu Criador, por estar conectada à fonte da vida, ela transborda por onde passa. E uma fonte que transborda, tudo ao seu redor floresce, germina, cresce, né? Tudo ao redor de uma fonte é muito produtivo, é muito rico, e eu determinei isso pra minha vida, sem falsa modéstia, porque é isso que eu quero ser, é isso que eu quero que as pessoas saibam ao meu respeito. Eu aprendi um pouco da palavra de Deus com a Marjorie, eu aprendi sobre virtudes femininas com a Marjorie, não por causa de mim, sabe, mas para que Deus seja engrandecido, porque eu não sou nada sem Cristo. Eu não sou nada sem o Senhor. E Ele colocou em mim e em você virtudes incríveis na nossa essência, na nossa identidade, no nosso DNA, para que nós pudéssemos transbordar e ensinar as próximas gerações, ensinar as próximas mulheres, né, as mulheres das gerações futuras, a serem mulheres que temem ao Senhor e que serão elogiadas pelo seu temor ao Senhor, pela fé que elas têm, sabe? Por serem centradas, por serem mulheres que honram a sua casa, o seu lar, honram as suas escolhas, cuidam bem dos seus filhos, elas se tornam referência dentro da sua casa. Um dos meus principais objetivos, um dos meus princípios é ser a referência para as minhas filhas. Não a influenciadora, não a cantora, não a atriz, não a sei lá quem, mas eu, a mãe delas, ser a referência de uma mulher de Deus, sabe? Ser a referência de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de mulher que ama a palavra, que lê a palavra. Então, tem dias que minhas filhas acordam, eu estou lendo a palavra, elas sabem que eu acordo às 4:30 da manhã para ter o meu momento de intimidade com Deus. Eu vou deitar, às vezes eu vou dormir, eu estou lendo a palavra, e às vezes elas me pedem uma orientação, eu falo a respeito da palavra. Hoje mesmo eu falava com a minha filha mais velha: se você acredita que os seus resultados são a sua proteção, são a sua força, vai te blindar do mal, né? É o que te blinda do mal. Seus resultados, seja na academia, seja na escola, seja na vida, seja na profissão. Se você acha que os seus resultados é a sua força, você está agindo como uma tola, porque você está agindo como uma pessoa que constrói um barraco de lona, acreditando que aquele barraco de lona vai te proteger de um vendaval, de um furacão, de um tornado. E não vai, não vai. Ele vai desmoronar. E você vai se machucar. E esse vendaval, esse tornado, ele vai te atingir. E não vai ser bom. Porque a nossa força, a nossa proteção é o Senhor. A nossa proteção, o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa força é o Senhor. Porque estar conectada a Ele é o que sela, é o que, assim, é o que traz revestimento para toda a força que você constrói, mental e emocionalmente e física também. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu passo para as minhas filhas e é isso que eu quero passar aqui para você. Não porque nós somos incríveis, não porque, uau, olha que mulheres. Não, não. Para que todos saibam que o Senhor é bom, para que todos saibam que Deus é maravilhoso, para que todos saibam que Deus não falhou na criação dele. Hoje o mundo tenta nos provar de todas as maneiras que nós somos fracas, que Deus falhou, que nós somos cheios de defeitos, que nós temos problemas, que nós isso, que nós aquilo, enfim, o mundo quer nos provar tudo. Mas através da palavra Deus mostra o quanto a criação dele é perfeita. E nós não fomos criadas por último, por acaso. Alguns teólogos acreditam e dizem, na verdade, que a mulher foi a coroação da criação. E isso é maravilhoso. E ao longo dessa série eu pude contemplar o quanto Deus foi maravilhoso e o quanto Deus espera de nós. Porque essas virtudes são os nossos talentos e eles não podem ser enterrados. As nossas virtudes, elas precisam ser como sementes. Sementes sadias, em solos sadios, que frutificam. As nossas virtudes, elas devem ser desenvolvidas para que elas fluam através de nós. Porque nós somos a fonte, mas elas têm que fluir nos rios, nos mares e alcançar outras mulheres. Eu espero que você encontre as suas virtudes nessa série e que você ative todas elas, desenvolva todas elas e aplique todas elas com muito prazer para que outras mulheres sejam abençoadas através da sua vida. E quando mulheres perguntarem: ei, peraí, o que tem em você? O que tem de diferente? Qual foi a virada de chave? Porque essa é uma pergunta que muitas pessoas gostam de fazer, né? Qual foi a sua virada de chave? E você dizer: descobrir as virtudes que o Senhor
me entregou na essência da minha existência, na essência da minha identidade, que Ele colocou no meu DNA e me ensinou a desenvolver. Isso é muito incrível, né? Glória a Deus por isso. Que você seja elogiada pelo temor que você tem ao Senhor. Mas concluindo aqui, no nosso último versículo aqui de Provérbios 31, diz assim: recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Nós vivemos em uma geração onde mulheres não querem mais fazer, né? Porque fazer se tornou uma opressão. Fazer é sobrecarga. Fazer é patriarcado. Fazer é do sistema. Porque fazer é humilhar, é oprimir a mulher. E aqui diz que as suas obras a elogiem publicamente. Você de fato não é o que você faz, mas o que você faz revela quem você é. Os seus comportamentos, o seu posicionamento, a sua postura, a sua comunicação, a forma como você trata as outras pessoas, desde pessoas dos mais altos patamares até os mais baixos patamares. Tudo o que você faz revela quem você é. O que você faz não determina quem você é, mas o que você faz revela a sua essência, revela a sua identidade. E você tem uma identidade de filha de Deus. Você carrega a identidade de mulher segundo o coração de Deus. Você carrega virtudes que o Senhor colocou em você, na sua essência. Então, que as suas ações, que as suas decisões, que as suas escolhas, que a sua postura, que o seu comportamento, que a sua comunicação a elogie publicamente, sem que ninguém precise te perguntar por quê, de onde, como, sem que você precise dizer uma única palavra para tentar se provar, para tentar, enfim, para tentar buscar por uma validação, por uma aceitação. Tudo isso é desnecessário. Quando você reconhece as suas virtudes, ativa todas elas, desenvolve elas e coloca todas elas em prática todos os dias. Agora eu quero trazer um ponto de atenção aqui para a gente finalizar. Aqui diz: recompensem-na por tudo que ela faz. Sabe? O problema não é o que nós fazemos, não são as nossas habilidades, né? Não são aquilo que nós temos competência para fazer, a nossa força, a nossa coragem, a nossa agilidade, a nossa maestria em gerenciar, em gerir, em multiplicar. Enfim, se você assistir os vídeos anteriores dessa série, você vai entender sobre o que eu estou falando, sobre o que eu estou dizendo. Agora, eu quero trazer muita atenção para isso aqui, ó. Recompensem-na por tudo que ela faz. E não que eu vou dizer aqui que os outros são obrigados a estarem te elogiando, te paparicando, te exaltando, te colocando lá em cima. Não. Mas eu quero trazer um ponto muito importante aqui. Pare de simplificar os seus dons, os seus talentos naturais, as suas virtudes. Pare de simplificar. Porque quando você simplifica, você passa para o outro uma mensagem de que ele pode te desvalorizar. Muitas mulheres não valorizam o que elas fazem. Muitas mulheres com baixa autoestima, muitas mulheres com uma percepção de valor a respeito de si mesma quase zero, quase nula, quase negativa. E isso faz com que o outro acredite, pense de forma intuitiva, natural, às vezes nem é porque o outro é maldoso não, nem vou entrar nessa questão, mas isso faz com que o outro pense que pode te tratar de qualquer jeito, porque se você se desmerece, se você simplifica tudo que você faz, se você se diminui, por que ele vai te tratar de forma diferente? E a palavra de Deus aqui em Provérbios diz: recompensa-na por tudo. Então não aceite ser desvalorizada, não aceite ser tratada de qualquer maneira, não aceite que ninguém olhe para você e diga: o que você faz não é nada. Não aceite. Se posicione, se imponha. Marjorie, mas eu não dou conta, eu sou tímida, eu sou dependente emocional, eu já percebi que eu não consigo falar, eu já percebi que a opinião dos outros me atrapalha, que a opinião dos outros me fere, eu já percebi que eu tenho medo disso, medo daquilo, medo de me posicionar, medo de ser abandonada. Eu tenho medo de tudo, Marjorie, eu deixo as pessoas fazerem o que quiser comigo. Eu quero te convidar para viver um processo terapêutico, tá? Você fazer terapia não anula o poder de Deus, não anula a sua fé. Muito pelo contrário. Tudo na terapia, claro. Você é uma mulher cristã, eu sou uma terapeuta cristã. Todos os métodos que eu aplico e que eu já estudei são alinhados à minha fé. Então, assim, nós não vamos distorcer nada, nós não vamos mistificar absolutamente nada.
Mas fazer terapia, viver um processo de cura emocional, de reprogramação mental, não é desmerecer a sua fé, não é invalidar a fé e não é colocar Deus em um lugar de impotência, de que Deus não pode curar. Não, muito pelo contrário. O Senhor, Jesus Cristo, o Espírito Santo será o nosso aliado nesse processo. Aqui embaixo está o link para você agendar a sua sessão terapêutica, tá? Porque aí nós vamos falar com mais detalhes a respeito de cada disso, tratar cada raiz emocional que está ferida, que está adoecida e te fortalecer emocionalmente. E isso, consequentemente, vai também fortalecer a sua vida espiritual. Porque hoje tem muitas mulheres que não têm uma vida de intimidade com Deus porque elas se sentem excluídas, abandonadas, desprotegidas por Deus. Tem muitas mulheres que falam, porque eu não sou escolhida de Deus, porque Deus não olha por mim, não sei se Deus é comigo, e até começam a duvidar dessa paternidade, sabe? E aí acreditam que precisam ser autossuficientes, que precisam estar no controle, que precisam fazer mais, que precisam buscar de homens, enfim, esse processo terapêutico, um processo terapêutico alinhado ao que você acredita, vai fortalecer também a sua vida espiritual. Então, eu te faço esse convite para que você não aceite ser desvalorizada. E você mesmo, mulher, não se desvalorize, não simplifique o que você faz, sabe? Dê o certo valor, o devido valor e não permita que os outros te tratem de qualquer maneira. Simplifique o que você faz, desvalorize o que você faz, tá? E mais uma ressalva aqui que eu quero trazer para você, porque enquanto eu vou falando, várias coisas vêm à minha mente. As atitudes dos homens, de muitos homens, a forma como o homem te trata, e eu digo homem, pode ser homem, mulher, enfim, a forma como as pessoas te tratam, mesmo que elas digam, não, eu creio no Senhor, eu sou um homem, eu sou uma mulher, segundo o coração de Deus, eu sou um homem ou uma mulher que vive a palavra e etc. O que vai revelar isso são as atitudes dessa pessoa, é o comportamento dessa pessoa, é o trato dessa pessoa, é a forma como ela trata os outros, é a forma como ela te trata. Se a pessoa diz, não, eu creio em Deus, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, eu leio a palavra, mas te trata mal, te desvaloriza, esteja atenta, porque esse comportamento não é o comportamento que Deus espera dessa pessoa, não é o comportamento que Deus gostaria, né, que Deus nem deseja que ele esteja, enfim, agindo dessa maneira com você. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas mulheres dizem, porque se ele age assim é porque Deus permite e ele é um homem de Deus, então eu tenho que aceitar. E não é bem por aí, tá? Tem muita gente usando a palavra para trazer uma justificativa de autoridade para que ele tenha permissão para fazer o que ele quer do jeito que ele quer. E não é bem por aí, tá? Toma cuidado, porque muitas pessoas que estão dizendo que são servos e que acreditam em Deus e etc., não estão andando, não estão se comportando, não estão vivendo da maneira que agrada o coração de Deus. Então, que você fique atenta a isso também. E não aceite menos do que isso aqui, ó, que você seja recompensada por tudo que você faz. E quando eu digo por tudo que você faz, não estou falando só a respeito do seu trabalho, mas da forma como você cuida da sua casa, cuida do seu esposo, cuida dos seus filhos, cuida do alimento da sua família, cuida das roupas da sua família, cuida dos negócios da empresa. Não aceite que ninguém te diminua, que ninguém te menospreze, que ninguém te maltrate. Porque não é isso que Deus preparou para você. E muita gente diz, porque a mulher virtuosa ela tem que aceitar. Tem nada disso aqui não, tá? Até o momento aqui, você pode assistir todos os 20 vídeos, você não vai ver em nenhum momento Deus dizendo, ei, fica caladinha e aceita qualquer coisa, fica caladinha e aceita ser maltratada, fica calada. Isso não é virtude, isso é manipulação. E aí tem pessoas usando disso aqui como arma de autoridade para dizer para você que você tem que aceitar ser maltratada, manipulada, abusada, viver relacionamentos tóxicos. E não é isso que Deus espera de você. Não aceite isso. Tudo bem? Chegamos ao final de Provérbios 31. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado, tá? Que essa palavra, que esse conteúdo tenha te edificado. Se você gostou, coloca um feedback aqui para mim nos comentários. Vai ser um prazer ler seu comentário. Vai ser muito bom saber de que maneira esse conteúdo te ajudou, qual foi o insight que você recebeu do céu. Eu costumo dizer que enquanto nós lemos a palavra, enquanto nós ouvimos uma palavra que vem da palavra de Deus, nós sempre temos insights que vêm do céu. Então, qual foi o insight do céu que você recebeu? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E se esse vídeo foi útil para você, não esquece de compartilhar com as suas amigas. Te vejo no próximo vídeo.